Hoje a gente vai desvendar uma história daquelas, bem fascinante, que mostra como épocas, culturas e legados que não têm nada a ver um com o outro podem se encontrar num lugar só. E olha só, até mesmo num único prato. Então, fica a pergunta: o que é que conecta tudo isso? À primeira vista, parece uma combinação bem aleatória, né? Pensa só: realeza de uma dinastia antiga, ícones do esporte moderno, um hotel famoso em Londres, mas, pode acreditar, existe um fio que conecta todos eles de um jeito surpreendente. E, por mais incrível que pareça, a resposta para esse mistério todo começa com um pato. É isso mesmo, um pato. É aqui que a nossa jornada realmente começa, ligando todos esses pontos que pareciam tão distantes. Bom, para começar, vamos conhecer a grande estrela da nossa história? Um prato muito específico, o lendário pato a Pequim, assado num forno a lenha, que é a especialidade de um restaurante em Londres chamado Minjeng. O que torna esse prato tão especial não é só o gosto, sabe? É a experiência toda. Ele é servido, olha que interessante, em duas etapas. Primeiro, vem aquela pele incrivelmente crocante, com umas panquecas bem fininhas. E só depois a carne do pato, super suculenta e preparada e salteada. É quase um ritual culinário, uma cerimônia. Agora, vamos sair um pouquinho do prato e olhar para o lugar. Porque, né, como em toda grande história, o cenário é fundamental. Então vamos conhecer o palco onde essa experiência toda acontece. E esse palco fica lá no alto, viu? Bem no 10º andar do Royal Garden Hotel. A localização por si só já dá uma dica da vista espetacular que vem por aí. E que vista! Da janela se tem uma visão panorâmica de um dos lugares mais famosos de Londres, os Jardins e o Palácio de Kensington. Já pensou? Provar um prato com séculos de história, enquanto se admira um cenário que também é pura história? Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Para entender de verdade o peso desse prato, a gente precisa voltar lá nas origens. É uma jornada que começa na Corte Imperial da China. Olha, o pato a Pequim não é um prato qualquer, não. Ele tem pedigree. Nasceu na cozinha da realeza, feito com uma linhagem específica de patos domésticos brancos que eram criados especialmente para a corte. O que é mais legal aqui é como a gente consegue traçar a jornada desse prato. Ele surgiu lá na dinastia Yuan como uma iguaria exclusiva do imperador. Depois, na dinastia Ming, começou a ficar mais popular. E, finalmente, em 1873, ele cruzou o mundo e chegou no Ocidente, começando a sua conquista global. Bom, agora que a gente já conhece a história do prato, vamos para o outro lado dessa equação, o hotel. Porque esse prédio em Kensington, nossa, ele também tem um passado riquíssimo. Esse lugar passou por uma transformação impressionante. Tudo começou como uma simples estalagem, a King's Arms. Em 1893, virou o grandioso Royal Palace Hotel. Já o prédio moderno, que a gente vê hoje, o Royal Garden Hotel, foi inaugurado em 1965. E, um aninho depois, em 66, ele entrou para a história do esporte como a casa da seleção inglesa, campeã da Copa do Mundo. E não era um hotel qualquer, viu? Lá em 1893, o Royal Palace Hotel, que veio antes do prédio atual, foi descrito como um dos maiores do mundo. Esse lugar sempre teve uma vocação para a grandeza. Quando o Royal Garden Hotel moderno abriu, em 1965, ele virou um ícone cultural rapidinho. Foi projetado pelo arquiteto famoso Richard Seifert e se tornou ponto de encontro de celebridades, estrelas do rock e, claro, cravou seu lugar na história como o hotel oficial dos campeões de 1966. E agora, a gente vai juntar tudo. É aqui que aquelas duas narrativas que a gente explorou, a da comida milenar e do ícone moderno, finalmente se encontram de um jeito único. Aqui dá para ver o contraste de forma brilhante. De um lado, a gente tem um legado antigo, uma tradição da cozinha que vem lá da China imperial do século XIII. Do outro, um ícone da Londres moderna, um marco da arquitetura de 1965, palco da cultura pop e da história do futebol. São dois mundos num lugar só. A grande sacada é essa. Uma refeição no Minjeng é muito mais que só comida. É participar de uma convergência extraordinária. Uma iguaria que servia imperadores chineses há mais de 700 anos, agora sendo apresentada no topo de um prédio que é o símbolo da Londres vibrante do século XX. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? A história desse pato a Pequim, no Royal Garden Hotel, mostra que um prato pode ser um portal para o passado, conectando histórias que a gente nunca imaginaria.
A pergunta que fica é: quantas outras histórias incríveis e que a gente nem vê se escondem naquilo que comemos todos os dias?